Boa tarde aí, pessoal. Eu estou fazendo essa gravação aqui no intuito da gente, digamos aí, debater um ponto, né? Seriam meus apontamentos aí com relação à minuta que foi enviada há cerca de 1 ou 2 semanas atrás sobre uma espécie normativa, né? Para determinar como vão ser as questões relativas à implementação da curricularização da extensão aqui no âmbito do Campus Centro, né, no âmbito dos cursos, principalmente. E aí eu, analisando a minuta, que vocês também devem ter lido, eu observei alguns pontos, né? Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui para poder ir seguindo essa minuta e vou fazendo alguns comentários, né, de coisas que eu observei ao ler elas, entendendo que esses meus comentários aí podem ajudar, de repente, os colegas a refletir sobre alguns pontos, né, ver se concordam comigo e tal, e ser digamos aí, um encaminhamento fruto da nossa reflexão aqui enquanto grupo, né, do colegiado da ECA, para a gente levar de volta lá a comissão que discute essas coisas, tá? Vou fazer o compartilhamento de tela aqui de uma guia do Chrome, onde está essa minuta. Então, no momento aqui, né, a minuta ela tem suas características iniciais aqui, com os seus considerandos, suas premissas, os entendimentos de ordem mais geral, né, resolve, né, criar esse documento para orientar, é uma coisa no âmbito do Campus Centro, né, e aí começam a ser os artigos, né. Aí nesses artigos eu fui fazendo algumas anotações aqui e observações que eu julgo pertinentes, né. Vou iniciar aqui pelo artigo 8, que me chamou a atenção. Ele vem depois de algumas questões aqui de diretrizes muito interessantes, né? Tudo começa aqui com I, impacto de transformação, interação dialógica, seriam ali condições para que esse processo de curricularização da extensão, as atividades de extensão tivessem esse olhar, né? A tendência, de certa forma, a esses requisitos, né? Impacto na formação estudantil, interdisciplinaridade, aquela clássica indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E com relação aos objetivos aqui no artigo 8, né, essa questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, promover isso, né, ela impacta diretamente aí em uma restrição, digamos assim, do que nós podemos escolher enquanto disciplina do curso, que poderia ter parte da sua carga horária convertida para atividade de extensão, sendo essa uma das 3 formas possíveis lá de curricularização da extensão que a normativa define. Nesse processo, quando você olha a matriz do curso como um todo, existem disciplinas do núcleo básico, profissionalizante, específico, e nem todas elas conseguem tratar, digamos assim, o processo de ensino-aprendizagem indissociando ensino, pesquisa e extensão. Em alguns casos é só ensino mesmo, em outros casos você consegue conectar melhor ensino e pesquisa, nem sempre você consegue conectar ensino e extensão, mas de qualquer forma o fato de você ter que indissociabilizar isso, né, você não poder dissociar isso, restringe um pouco essa dobradinha aí que poderia ser feita em termos de carga horária de extensão para algumas disciplinas. Então essa é uma observação que eu tenho aí em cima do artigo 8, mas na verdade é de uma forma geral, porque esse termo de ensino, pesquisa e extensão aparece em muitos momentos aqui na minuta. Eu acho que, de certa forma, ele restringe, ele passa isso para disciplinas que sejam mais do núcleo específico do curso, que eventualmente você conseguiria conduzir o processo de ensino-aprendizagem de uma forma mais orgânica, envolvendo ali atividade de ensino, atividade de pesquisa e atividade de extensão. Então, se a gente está pensando aí em converter carga horária de algumas disciplinas para extensão, esse processo de indissociabilidade pode emperrar um pouco aí a quantidade de disciplinas que a gente poderia eventualmente fazer esse processo. Então, fica mais difícil a gente encontrar onde na nossa matriz a gente pode fazer essa adequação. Indo aí para o artigo 10, né? Deixa eu rolar um pouco aqui.
As atividades curriculares de extensão desenvolvidas devem estar de acordo com a regulamentação das atividades de extensão do IFluminense, garantindo-se seu registro nos sistemas acadêmicos e consequente inclusão no histórico escolar. Isso aí empurra a gente para duas coisas, né? SWAP e qualidade. Então, hoje o registro acadêmico observa todas as coisas lá no Qualidata, tem toda a questão de carga horária, frequência, desempenho, integralização ou não de componentes curriculares. A partir do momento que a gente diz que o que a gente vai propor aqui vai ser acompanhado, né, eu estou entendendo dessa forma, vai ser acompanhado por esses sistemas, isso prende a gente em duas situações. Uma que o fluxo de dados do SWAP é um fluxo de dados assim, desenvolvido para a parte ali mais administrativa, né? Não é um fluxo de dados muito orgânico do ponto de vista de acompanhamento de atividade de ensino, né? E nesse caso aí, ensino/extensão. É mais para fluxo de documentos e por aí vai. Então, não sei se ele seria o sistema mais adequado para esse tipo de coisa. A minha observação nesse artigo aqui fica da seguinte maneira, né? O sistema acadêmico também, qualidade, é um sistema que ele, até onde eu sei, ele não tem suporte, né, em termos de desenvolvimento. Então, ele é mais duro ainda que o SWAP em termos de adequações possíveis de serem feitas para poder dar conta da implementação da curricularização da extensão. Esse outro ponto, esse artigo 10, me faz pensar da seguinte maneira. Talvez a gente tenha que encontrar algum sistema que o Instituto já possua, que dê conta, né, levantar os requisitos das atividades de extensão curricularizadas, identificar quais pontos esse sistema atende e fazer algumas modificações em fluxos e processos que estão hoje consolidados. Então, isso vai precisar de tirar da zona de conforto, né, diretorias, até mesmo a própria reitoria, na definição dos seus fluxos de dados, de processos, de documentos, porque hoje o fluxo de um projeto de extensão ele passa pelo SWAP, né? Tem um propositor, alguém vai aprovar isso. Eu não sei se hoje em dia está sendo feito por comissão externa ao IFE, né, ou interna. Então, até o momento onde sai o documento de resultado, né, aprovando ou não aqueles projetos de atividade de extensão ali, o fluxo decorre dentro do SWAP. Mas a partir daí eu entendo que existem outros sistemas que teriam que dar conta de fazer um acompanhamento mais adequado desse projeto, e não o acompanhamento de projetos como é feito dentro do SWAP, pelas questões que eu já falei lá das limitações de fluxo de dados e a própria organicidade do sistema, que não foi criado para essa finalidade, né? Eu, particularmente, acho que o sistema que conseguiria se adequar mais facilmente a isso é o Moodle. Tá? Mas, assim, lógico, também teriam que ser feitas adaptações, provavelmente ali, ou no sistema, ou sistema / processo e fluxo. No artigo 11, né, os projetos de extensão ligados às competências gerais do engenheiro, né, e conectar com as DCM. Está, né? Tá escrito aqui que as atividades curriculares devem ser desenvolvidas de forma vinculada aos programas e projetos de extensão, tendo os estudantes como protagonistas na sua execução. E aí me vem à mente uma forma de a gente curricularizar esse tipo de coisa, é criar projetos que tenham um papel, digamos ali, de desenvolver as competências, né, mais gerais, né, fruto daquela discussão que nós tivemos lá da DCN. Existem as competências mais gerais e as competências mais específicas. As competências mais gerais, elas são inerentes ao engenheiro de uma forma geral, né, de qualquer curso de engenharia. Eu acho que seria um caminho interessante para a gente valorizar essa questão de ter o estudante como protagonista e vincular mais facilmente com outros atores da sociedade, né? Os setores da sociedade que vão se beneficiar com esse tipo de coisa. Acho que é uma saída interessante. Ainda no artigo 11, aqui no parágrafo 1, essa questão de identificar as demandas da sociedade para que se possam ser ofertados ali os projetos, cursos, etc., é sempre um caso complicado, porque isso pressupõe conhecimento por parte dos atores da sociedade, dos outros setores da sociedade, sobre qual é a finalidade, o objetivo, o que exatamente faz cada um dos cursos que nós temos. E eu acho assim, que por mais que existam esforços nesse sentido nos últimos anos, isso é uma tarefa sempre muito difícil, porque nós somos uma instituição não só de educação, mas também de ciência, né, e tecnologia. A gente trabalha com coisa aqui muito especializada.
Mas eu acho que seria um caminho interessante a gente criar grandes projetos ou até mesmo programas, tá? Eu pensei numa ideia aqui que seria usar, por exemplo, a robótica educativa, né, como forma de captação de estudantes para carreiras de STEM. O que são essas carreiras de STEM? É toda a formação que passa por ciência, tecnologia, engenharia ou matemática. Isso não é uma coisa nova, né? Na inédito, já existe gente fazendo esse tipo de coisa aí, e cada um deles usando um tipo de estratégia diferente com relação a captar, né, pessoas nesse sentido. E um grande programa dessa área poderia publicizar informações sobre os cursos, desenvolver algumas atividades interativas para poder prospectar alunos da parte de ensino médio aí de instituições para que eles façam o caminho, né, dos cursos superiores do IFE e dessa forma a gente compatibilizando também carga horária, integralizando carga horária de extensão em programas desse tipo. Então, além dessa coisa de prospectar, a gente tem que dialogar com a sociedade para que a sociedade saiba o que nós somos e que a partir daí sim possam surgir demanda de projeto que atenda as expectativas dele, etc. Por exemplo, engenharia de controle e automação, logo de cara assim, você perguntar à sociedade o que você precisa em termos de ações de extensão relacionados ao curso de engenharia de controle e automação. Provavelmente os atores, muitas das vezes, vão dizer, olha, não sabemos o que faz o engenheiro de controle e automação, não podemos dizer. Então, nós temos que superar esse ponto aí. E a partir desse programa, então, podem surgir novos projetos. O artigo 13 menciona aqui alguns pontos, né, e fala de detalhamento na hora que for colocar essa informação no parágrafo 1 aqui, né, detalhamento das atividades ali no plano de ensino, da disciplina relacionada que usa carga horária de extensão ou do componente que é específico para a curricularização da extensão. Eu vejo um certo problema nisso aí, porque em projetos, atividades são talvez o item mais dinâmico dos projetos, elas mudam. Então é muito difícil a gente fazer um detalhamento das atividades assim a priori, de forma que isso conste no plano de ensino, que é uma coisa um pouco menos dinâmica, né, de uma disciplina. Ela independe, por exemplo, quem é o docente que está atuando ali, etc. Então, um projeto não poderia ser vinculado com a disciplina, porque a disciplina é algo perene e o projeto tem prazo. Né? E os projetos eles estão, na verdade, dentro de programas. Isso é outra questão que eu vou tocar mais adiante ali. Né? A falta de hierarquia entre projeto e programa na minuta. Mas o plano de ensino ele é um pouco mais estático e as atividades de projeto são mais dinâmicas. Então fica difícil a gente detalhar a atividade de projeto dentro do plano de ensino da disciplina. Então tem esse anacronismo nesse ponto. Passar aqui para o artigo 14. Dizer que as atividades curriculares de extensão também devem ser distribuídas ao longo dos anos de formação do estudante. Isso seria ótimo, né? Só que isso também é o seguinte, nem sempre se trata disso, né? Não é possível garantir essa distribuição ao longo dos períodos, né? Isso varia de curso para curso. Tem curso que consegue concentrar mais esse tipo de ação de extensão curricularizada em certos períodos e em outros não. Então, é um negócio também assim, difícil de se garantir. Pode-se ter em mente, mas não se pode garantir isso. Artigo 16, parágrafo 3. Artigo 16, aqui o parágrafo 3, fala que cada componente curricular deve dedicar integralmente a carga horária estabelecida e ser integralizado no semestre de sua oferta. Eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? É outra coisa difícil também da gente garantir. Por quê? Os projetos eles vão estar acontecendo e vão estar relacionados vão ter atividades que vão estar acontecendo com setores e atores, né, da sociedade, externas ao IFE. Então, é difícil que num determinado calendário, né, de oferta semestral, você tenha garantia de que essas atividades vão ocorrer. Se você tem um projeto, por exemplo, que dura 1 ano ou 2 anos, pode ser que uma atividade ela não se repita com essa frequência semestral. Então,
fica difícil, né? E eu acho assim que a gente poderia pensar de uma outra forma com relação a essa dinâmica. Poderia pensar de uma maneira que os projetos estivessem lá com seus ciclos, né, com seus cronogramas, e que alunos eles passassem por esses projetos. E nesse processo de passada do aluno pelo projeto, ele integraliza uma determinada carga horária porque ele se envolve nas atividades que estiverem sendo ofertadas naquele momento. Então é como se fosse uma espécie de fast food de atividade de extensão acontecendo, e os alunos entram na fila, pegam, né, a sua carga horária e saem. Eu sei que, do jeito que eu estou falando aqui, parece uma coisa muito ruim, né? Mas, na verdade, assim, eu estou pensando no operacional da coisa. Tá? Então, acho que essa questão da garantia de oferta da atividade de extensão no semestre, assim, no semestre em que ela está vinculada, eu acho que talvez ela possa ser um pouco mais atemporal, assim, e permitindo a integralização de carga horária de uma forma mais fluida. No parágrafo 4 desse mesmo artigo aí, eu achei ele meio confuso, eu não entendi ele. Então, acho que a gente tem que pensar também e revisar, né? Eu faço parte lá da comissão, vou sugerir ao pessoal para a gente revisar a escrita disso aqui, que eu não entendi muito bem o que está escrito nesse artigo 4 parágrafo 4 do artigo 16. Indo aqui para o artigo 17, menciona a RDP, que é a Regulamentação Didática Pedagógica, que é uma coisa que foi criada na época que você tinha um certo conjunto de componentes curriculares e que não existia a extensão curricularizada. Então, agora a RDP tem que dar conta, ou a gente ficar, digamos assim, limitado pelas características da RDP no que diz respeito ao que a gente vai fazer em termos de atividade de curricularização, atividade de extensão curricularizada, pode ser um tiro no pé, assim, não sei se a gente pode se vincular tanto a isso. Isso toca num ponto importante porque eu já vinha refletindo sobre isso antes. Agora a gente passa a ter outros aspectos referentes a componente curricular no curso, no IF, né? Antes, o componente curricular ele tinha lá desempenho, frequência, e se o aluno atingisse desempenho e frequência, ele integralizava aquela carga horária. Agora, se um componente curricular, por exemplo, parte da carga horária dele é de extensão curricularizada, não só desempenho nos conteúdos, não só frequência nas aulas, vão permitir que esse cara integralize essa carga horária de extensão. Então, essa parte de extensão ela vai ficar a respeito de quê? Do cumprimento dos objetivos no projeto de extensão. Então, o projeto está ali, tem seus objetivos. Se o aluno atingir esses objetivos, e isso ficar claro através de relatório, através de algum produto oriundo dessa ação de extensão, né, dentro desse projeto, aí ele integraliza aquele componente. Caso contrário, ele vai integralizar parcialmente o componente. Essa é uma questão também que tem que refletir. No registro acadêmico vai processar isso de que maneira, do ponto de vista prático? Vai quebrar esse componente em dois, e aí libera uma parte que é a parte relativa ao docente, mas o docente ele tem que estar vinculado ao projeto de extensão que contabiliza aquela carga horária dele lá. Então, é um negócio também complicado. A gente tem que refletir sobre isso aí e ver se esse ponto no artigo 17 aí, dando conta aí dentro da RDP, é suficiente para tratar a complexidade desse novo mundo aí que a gente está entrando. Artigo 18 menciona aqui a atividade de extensão como metodologia em componentes curriculares que não são específicos para extensão. Então, se eu tenho uma disciplina lá que trata um determinado conteúdo, essa disciplina, parte dela é para carga horária de extensão, e o processo de acompanhamento disso, né, na forma de atividade de extensão que vão acontecer, que serão curricularizados, dar-se na forma de metodologia, eu não sei se seria o termo adequado para se colocar isso. Por quê? Metodologia é algo que está na alçada do docente. Na verdade, assim, envolve questões como autonomia didática pedagógica, liberdade de cátedra, e a gente sabe que essas coisas vão estar vinculadas a disciplinas que terão uma rotatividade de docentes. Eles podem adotar ou não essa atividade de extensão como metodologia. Eu sei que, do ponto de vista da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, o ideal seria isso, que a extensão ela tivesse
sendo bem orgânica, dentro dos processos de ensino-aprendizado. E eu não estou dizendo que o fato da gente não relacionar ela como metodologia, como essa palavra metodologia, quer dizer que a gente não vá tratar ela de maneira orgânica. Eu só estou dizendo que metodologia, né, relacionada à metodologia de ensino-aprendizagem, é algo que é da alçada do docente, e o docente ele tem autonomia para tratar essas questões em função do conteúdo que ele trabalha. Inclusive, essa é uma das minhas críticas às novas DCM, porque as novas DCM preconizam lá o uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Eu sou a favor do uso de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, inclusive, mas eu acho que isso é uma coisa que varia dentro das concepções epistemológicas dos docentes e dentro da autonomia didático-pedagógica dele para poder planejar todo o processo de ensino-aprendizagem em um determinado tópico. Então, às vezes, a gente quer muito a questão da indissociabilidade, mas a gente pode estar tolhindo um outro aspecto que é da liberdade. Esse é um ponto também que a gente tem que refletir. No artigo 21, fala sobre validação, né, das atividades. E menciona aqui em algum momento certificados. Os certificados, eles, eu acho que poderia ficar da seguinte maneira, né? A gente tem uma espécie de componente curricular genérico, que exista lá com um máximo de carga horária para ele, e a gente vincularia ali o somatório desses certificados que o cara consegue através de curso, oficina, evento, que são formas de se fazer atividade de extensão curricularizada, né? Mas assim, temos que ver como que a gente vai curricularizar efetivamente essas coisas. Poderia ser na forma desse componente curricular genérico, e que ele fosse ali até o máximo de carga horária que ele poderia utilizar nesse tipo de ação. E aí utilizar isso de uma forma também mais atemporal, não necessariamente ser ofertado naquele período, ou só poder ser contabilizado naquele período. Essa é uma coisa um pouco mais livre, semelhante ao que acontece no caso de atividades complementares, né? E estágio também. Eu percebi que essa normativa ela não tem muitas regras assim com relação à parte de prestação de serviço, que é uma das outras formas que aparece lá sobre possibilidades, né, de atividades de extensão curricularizadas. E ao longo de tudo aqui eu não vi muitas regras, nada que mencionasse muito, orientasse muito essa parte de como tratar e como validar e como processar, como acompanhar essa questão da prestação de serviços como forma de atividade de extensão curricularizada. Seria o que? O aluno prestando serviço? Seria isso através de algum tipo de empresa júnior, empresa incubada, ou ele trabalhando como autônomo, mas ele não tem ainda, né, registro no órgão da classe. Então, tem algumas questões aí que não estão muito bem claras com relação a essa questão da prestação de serviço, como poderia ser. Eu estou falando isso, mas eu também não tenho resposta para isso, não. Então, só se refletindo a partir da leitura da minuta. Então, basicamente, esses foram os pontos aí. Tem algumas disposições finais aqui que eu achei boas, né? De uma forma geral, analisando toda a minuta, foram essas considerações que eu fiz aí. Eu queria compartilhar isso com os colegas. Vou encerrar aqui o compartilhamento de tela. Bem, basicamente era isso. A ideia era tentar ajudar um pouco nesse processo de reflexão, né, e de discussão, porque daqui a pouco a gente vai ter que dar um retorno sobre o que o grupo discutiu, da ECA discutiu, né, e refletiu, e quais contribuições que nós temos a fazer em cima dessa minuta que foi enviada há algum tempo já atrás, para que a gente possa continuar evoluindo lá nas discussões. Eu tenho participado das reuniões e tenho tentado me inteirar aí do assunto, né, porque eu não estava desde o início da comissão, entrei depois, há pouco tempo, mas estou, como sempre, aí, preocupado com as questões de ordem prática e operacionais sobre a implementação de certas diretrizes normativas, etc., que surge no IFE, tá bom? Um abraço aí, até a próxima.